geral, entendemos que os meteoros entram na atmosfera da Terra e ficam por aqui, sendo vaporizados rapidamente pelas altíssimas velocidades e o choque com a atmosfera. A maioria das rochas espaciais que encontram o caminho de um planeta com a atmosfera é ter esse fatídico destino. No entanto, o que talvez você não imagina é que existe uma classe de rochas espaciais que voltam ao espaço ao passarem pela atmosfera terrestre, no que chamamos de meteoro Air-Gazer. Para isso acontecer, um cenário orbital ideal precisa ocorrer no espaço. No vídeo de hoje, vamos conhecer o primeiro registro real desse tipo de fenômeno. Se você acompanha o canal Mistérios do Espaço com certa regularidade, sabe que é comum que os meteoros aconteçam sempre em nossos céus. Na realidade, você só precisa acompanhar o céu noturno por algumas horas e verá como algum meteoro certamente aparecerá. E se eu te dissesse que existe um tipo de meteoro que entra na atmosfera terrestre, mas, em vez de ele se desintegrar ou colidir com o solo, ele simplesmente sai de volta para o espaço? Pois é, esses são os chamados meteoros Air-Gazers. Esses tipos de objetos têm trajetórias tão rasas que apenas atravessam uma camada da atmosfera antes de escapar novamente para o espaço. No geral, os meteoros comuns entram na atmosfera terrestre em velocidades que podem variar perto de 50.000 km por hora, como já vimos em outros meteoros que já publiquei aqui no canal. Mas o fato é que quando uma rocha do tamanho de um grão de areia colide com o ar a essas velocidades, ela se vaporiza em milissegundos. E é justamente por isso que vemos o rastro luminoso no céu chamado de estrela cadente. Agora, quando se trata de meteoros Air-Gazers, o cenário é diferente. Esses objetos podem ter origens peculiares, com órbitas excêntricas de cometas ou até mesmo trajetórias interplanetárias. Alguns, inclusive, podem vir de fora do sistema solar trazendo velocidades impressionantes, na casa dos 250.000 km por hora. Ao invés de descer profundamente na atmosfera, eles passam de raspão, como a famosa bola de fogo diurna de 1972, que atravessou o céu dos Estados Unidos e do Canadá antes de retornar ao espaço. Esses encontros são raros, mas nos lembram que o espaço está repleto de fenômenos fascinantes e, às vezes, imprevisíveis. Mas como algo assim é possível? Vamos entender. Tudo começa com a distribuição da atmosfera terrestre até o espaço. Em altitudes muito elevadas, o ar se torna incrivelmente rarefeito, com uma concentração tão baixa de moléculas que a região se aproxima de um vácuo perfeito, mas não exatamente perfeito. Para meteoros que entram na atmosfera em ângulos mais íngremes, essa fina camada de gases já é suficiente para causar uma desaceleração drástica e um aquecimento extremo, resultando na vaporização da pequena rocha. Mas no caso de um Air-Gazer, o ângulo de entrada é tão raso que ele apenas toca a camada mais alta da atmosfera, a cerca de 100 km de altitude, fazendo um verdadeiro voo rasante antes de escapar de volta para o espaço. Esse encontro superficial, no entanto, não significa que o meteoro passe sem causar algum efeito. Mesmo na alta atmosfera, onde o ar é rarefeito, a rocha espacial gera um calor por compressão e cria um rastro luminoso breve e tênue. Dependendo da composição e da velocidade do meteoro, essa luz pode ser visível da superfície, embora menos intensa do que a de um meteoro comum que adentra mais profundamente na atmosfera. Para que um Air-Gazer consiga escapar de volta para o espaço, vários fatores precisam estar alinhados. Primeiro, o ângulo de entrada deve ser extremamente raso, geralmente menor que 5 graus em relação à superfície terrestre. Caso contrário, ele será puxado para dentro pela própria gravidade e encontrará as camadas mais densas da atmosfera, o que inevitavelmente levará à sua queima ou fragmentação. Além disso, sua velocidade inicial precisa ser forte o suficiente para vencer a resistência atmosférica e manter uma trajetória de escape. Mas para entendermos melhor essa dinâmica física, vamos imaginar agora alguém jogando uma pedra na água sem técnica alguma. A pedra simplesmente cai e afunda diretamente. Agora, se a pedra for lançada no ângulo certo, ela ricocheteia várias vezes na superfície da água antes de perder energia e, finalmente,
afundar. Essa diferença no comportamento depende da forma como o objeto interage com a superfície, e é exatamente essa mesma analogia que nos ajuda a entender como funcionam os airgrazers. Assim como uma pedra ricocheteia na água, esses meteoros entram na atmosfera terrestre no ângulo perfeito para quicar, atravessando a camada rarefeita antes de escapar de volta para o espaço sem se desintegrar ou cair. Um exemplo impressionante e o primeiro registro desse tipo de meteoro na história foi uma bola de fogo diurna registrada em 1972 no Canadá e nos Estados Unidos, tudo visível em plena luz do dia, registrado a centenas de quilômetros de distância. O vídeo histórico é prejudicado pela baixa resolução, tendo em vista a época em que foi filmado, mas já é suficiente, 5 horas e 43, para vermos a forma como a rocha espacial atravessa o céu da América do Norte. Estudos posteriores indicaram que ele entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de cerca de 15 km por segundo, o que dá aproximadamente 54 mil km por hora, passando a uma altitude de cerca de 57 km antes de voltar ao espaço. As simulações sugerem que após escapar da Terra, a rocha entrou em uma nova órbita ao redor do Sol, o que acontece com todos os airgrazers que se aventuram por aqui. Meteoros interestelares poderiam tecnicamente tocar a atmosfera da Terra, trazendo pistas sobre a composição de outros sistemas estelares. Embora ainda não tenhamos um registro realmente de fato confirmado de um airgrazer interestelar, a ideia não é impossível, considerando a enorme variedade de objetos que cruzam nosso espaço planetário. Esses fenômenos, ao mesmo tempo raros e deslumbrantes, mostram o quão dinâmico e interconectado é o cosmos em que vivemos. O evento de 1972 teria sido assustador para qualquer um em qualquer época, mas não foi o único evento desse tipo registrado na história. Um exemplo brasileiro de airgrazer aconteceu no dia 30 de maio de 2021, às 23h02 pelo horário de Brasília, quando câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros capturaram um objeto cruzando os céus do sul do Brasil. O meteoro, possivelmente de origem interestelar, riscou o céu em uma trajetória incomum. Ele entrou na atmosfera com um ângulo extremamente raso, de apenas 6,1 graus em relação ao solo, começando a brilhar a uma altitude impressionante de 162,7 km, sob a região do sul de Capão Comprido, no Rio Grande do Sul. Com uma velocidade média impressionante de 230,7 mil km por hora, ele percorreu 243,6 km em apenas 4 segundos, atravessando o céu em direção ao norte. Seu brilho foi registrado até uma altitude de 137 km, quando desapareceu a leste da cidade de Carlos Barbosa, também no Rio Grande do Sul. Esse breve e espetacular evento foi causado pelo ângulo raso de entrada, que permitiu ao meteoro passar de raspão pela atmosfera sem se desintegrar completamente antes de retornar ao espaço. Pois é, eventos como esse são realmente raros e passam despercebidos pela maioria das pessoas. Da próxima vez que você vê um meteoro muito longo no céu, lembre-se do que ele pode ser.